A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a todos. Principalmente as crianças, que hoje é dia das crianças, né? Claro que o dia já está quase terminando, né? Mas não importa. Se as pessoas vão ouvir essa mensagem, essa palavra que Deus colocou no meu coração, que seja para nós todos, principalmente para os pais, né? E também para as crianças. Tem redes sociais que fala que tem coisa que criança não pode ouvir. Mas as que não pode ouvir é o que eles estão permitindo as crianças ouvir. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Uma criança não pode ouvir uma pregação. Pela algumas redes sociais aí está escrito. Criança não pode. Por que não pode? Por isso que o mundo está assim, em guerra. Né? Mas alguns desenhos ensinam o quê? É bater um no outro, é matar. Aí pode. Aí pode. Então tem redes sociais que infelizmente apoia as coisas. Não vou dizer todas, mas apoia, né, as coisas erradas para as crianças. Mas olha o que importa é essa, ó, que Deus deixou para nós. Ele não obriga, não. Deus não obriga a ninguém. Mas Ele deixa aonde nós tem que colocar os nossos pés. Aonde nós tem que colocar a nossa mão. Aonde nós tem que pegar. Aonde nós tem que entrar. Qual o caminho? Só tem um caminho. O outro é deserto. O outro é coisa que não tem nada. Pode ver que o outro não tem a direção certa. Então só tem um caminho. Tá? Tem dois caminhos. Não. O Senhor Jesus diz, eu sou o caminho. Então isso que está falando que tem outro caminho, está mentindo. Né? A Bíblia, ou será que a Bíblia está mentindo? Olha só isso. Provérbio capítulo 22. Né? 22. Versículo 6 diz assim. Ensina a criança no caminho em que se deve andar. E ainda quando for velha, quando crescer, não se desviar dele. Ou seja, saber o caminho onde se deve andar. Né? Porque tem gente que bota a culpa totalmente em Deus. E é negativo. Deus não tem nada a ver com isso. Ele é tão bom. Agora eu estava falando, rapaz, que Jesus não é bom. Falei, Jesus é bom demais. Ele acha porque Jesus quer consertar tudo. Aí é que é bom porque quer consertar para ninguém se perder. Então é bom demais. Tem gente que ainda não é convertido, né? Não crê ainda, não é crente, e aí acha que está arrebentando. O Senhor Jesus é bom demais, porque perdoa nossos pecados. Se o Senhor Jesus não perdoasse, todo mundo ia para o inferno. Por quê? Porque todo mundo peca. Então quer dizer que o Senhor Jesus não é bom? Isso é o... Deixa pra lá. Mas olha só. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Sabe? No dia de hoje, muitos pais, não vou colocar todos no mesmo pacote, não. Mas muitos pais pegou as crianças e saiu aí para se divertir. Ah, meu filho, hoje é dia das crianças, eu vou levar para se divertir. Foi ou não foi? Se pelo menos a primeira coisa que ele leva
fosse para adorar a Deus, estava correto. Era ou não era? Eu sou errado? Cara, que eu sou também. Hoje eu não levei meu filho para adorar a Deus, que hoje era o dia. Pelo adorar a Deus, que hoje é o dia dele. Então, ele tem que buscar Deus para que, se é o dia dele, então Deus está pronto para receber. Mas depende de nós agir. Eu fui até sair de casa para me fazer a obra de Deus, não cheguei lá no local. Chegou um imprevisto aí no caminho, que não consegui chegar lá. Mas eu dou glória a Deus, o que importa é a minha vontade, que eu saí de casa. E eu ia com muito amor, né, para entregar para aquelas crianças, né, porque era um evento que tinha das crianças, né, a palavra de Deus, ali louvor, tudo isso. Tinha brinquedo, tinha, mas primeiro tinha isso. Então muitos pais saíram, foram até para a praia, tem uns, com certeza. Vou levar meu filho na praia. E esse é o caminho que Deus deve, que Deus deu a direção para o pai ensinar a criança? Não. O que tem na praia? Ah, tem água, areia. Não. Fosse só isso aí, estava bom. Fosse só isso aí, estava bom. Mas a prostituição se encontra lá. Se encontra lá. Não é só lá não, em qualquer lugar, mas lá tem. E lá é um lugar mais discreto. Por que discreto? Porque as pessoas andam nu. Quer dizer que agora anda nu em qualquer lugar, né? Mas lá as pessoas têm isso, né? Gente, não estou dizendo que cada um faz a sua vontade. Na Bíblia diz assim, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ou seja, tudo nós pode fazer, mas nem tudo Deus se agrada. Ah, isso deixa bem claro. Então, cumprimentando esse versículo aqui, que nós temos que ensinar. Eu sou pai, tenho um filho. Eu tenho que ensinar meu filho o caminho onde ele tem que andar. Porque se eu não ensinar, se eu sou o pai, quem vai ensinar? Você acha que Deus vem lá descer do céu e vai ensinar? Ele já está ensinando, que ele já está deixando aqui. Ele já está deixando bem escrito, né? Anda aqui, ó, por este. E aí quando ele crescer, quando ele ficar velho, não se desviar dele. Olha só, aí nós vamos lá para o capítulo Salmo, né? Tem até um pastor que falou que o Salmo não é capítulo, é número. Capítulo do 127. Olha o que Deus deixou através do rei Salomão. Ah, foi o Salomão que criou. Não, foi Deus que colocou através de Salomão. Maria Santa, que Deus abençoe sua vida. Diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, se nós não ensinar as crianças, vem de Deus. Ali já vem de Deus. Se nós não ensinar o que Deus deixou para nós ensinar as crianças vão se perder. E o pai também paga isso. Infelizmente, o pai tem culpa? Tem, porque não ensinou o que Deus deixou. O homem foi feito para quem? Para o mundo ou para Jesus? Para Jesus. Todos foi feito para ele e por causa dele. Jesus, né? Então nós temos que adorar, nós temos que ensinar nossas crianças a adorar. Buscar Deus. E diz aqui, ó: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, o segurança vigia. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde
comeu o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Né? Esse que fica trabalhando dia e noite, e não tira uma hora para adorar a Deus, trabalhar em vão. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, diz a Bíblia, né? Então, meus amados irmãos, os pais, nem todos, mas é uma porcentagem até boa, estão ensinando seus filhos errado, né? Infelizmente, e nós vê isso, não é de hoje, né? Não é de hoje, e que os filhos são ensinados errado. No versículo 3 do Salmo 127 diz assim: herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos. Será que seu filho estiver no mundo, será que ele vai ser herança do Senhor? Não. Lá em Lucas diz assim: quem tem herança é quem é filho. É ou não é? Se nossos filhos chegar a um ponto de não ser filho de Deus, ele tem herança? Cara, que não. Então, para você ver que a herança é só para quem é filho de Deus. Ou seja, o reino do céu, o reino de Deus, é para quem é filho de Deus. Não é para todo nascido que vem para a terra, não. Né? Então, as crianças também têm que ouvir isso aqui. Porque as crianças têm que obedecer aos pais. Às vezes a gente fala até uma palavra meia dura para que o filho obedeça o pai. Mas se o vizinho ouvir, ou outra pessoa ouvisse você na rua, chama a polícia e aí perde até o filho. Né? Então, pode ver que o mundo está todo errado. Eu digo o mundo, as pessoas. Não é o mundo da terra, não. O mundo das pessoas que está errado. Né? Então, vê o que Deus diz. Herança do Senhor são os filhos. Né? O fruto do ventre. Seus galadão. Meus amados, e aquele, feliz o homem que enche dele a sua alva, né? Não será envergonhado. Ou seja, aquele que ensina o filho no caminho que deve andar, ele é feliz. Por que ele é feliz? Ele recebe a paz, ele recebe o galadão. Então, Deus colocou essa mensagem para mim. Né? Para mim ser mais rígido com meu filho. Ou seja, ensinar mais ainda. O caminho onde ele se deve andar. Para quando ele crescer, saber o caminho que tem que andar. Não é no mundo. É na presença de Deus. Por isso, Deus colocou lá, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Né? Deus diz assim: toma o céu e a terra como testemunho. Aí, deixa eu ver aqui. Como testemunho. 19. Os céus e a terra. Eu falei o céu, mas é os céus no plural. E a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva. Guarda isso no seu coração. Esse é o caminho que Deus colocou para as crianças, para nós ensinar a nossos filhos, a nossas crianças, né? E aí
ele vai ser a herança de quem? De Deus. Não vai pensar que filho do Satanás não é herança de Deus, não. Negativo. 1 João, se eu não me engano, em versículo 11, né? Não é que Deus se envergonhou, mas ficou irado e irritado porque Jesus veio por dele e o que era dele não reconheceu, não aceitaram. Mas ele disse, mas o que aceita, eu dou poder para ser filho. Então você veja, nós estamos num caminho, né, que nós temos que ter a direção de Deus, a sabedoria de Deus, né? Porque o mundo é o contrário, é o oposto que Deus propõe para nós, colocar nossos filhos, né, ali no caminho. Lá no Piauí diz até assim, no eixo. No eixo quer dizer no caminho para que ele possa crescer uma pessoa educada, né? Então, olha só o que Deus coloca na nossa mente. E aqui esta mensagem é para as crianças. É para as crianças ouvir, né? Ela tem que obedecer os pais, porque ainda ela não sabe o que faz. São crianças, né? Então, e nós como crescido, nós tenhamos direito de receber daquilo que vem do alto para entregar para elas, para as crianças, né? Então é assim que tem que ser, é assim que Deus se propõe, né, para que os pais ensinem as crianças no caminho que deve andar. Eu não estou dizendo que é errado levar para a praia, é pecado levar para a praia. Não, estou falando não, né? Mas tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então nós temos que colocar isso na nossa mente. Tudo nós pode levar, nós pode fazer, mas nem tudo agrada a Deus, tá? Então as crianças também têm que ouvir isso. Nem tudo que eles respondem, os pais, agrada a Deus, né? Então tem hora que eu fico falando pro meu filho, se você fizer o mal, você vai colher o mal. Tem 6 anos, eu já estou falando. Por quê? Porque ele tem que crescer com isso na mente, no coração. Ele tem que crescer com isso no coração, que o mal não agrada a Deus. Então por isso que Deus me enviou aqui essa mensagem, para que nós espalhasse essa mensagem, para que todos os pais pudessem ouvir e ensinar suas crianças no caminho que devem andar, né? É claro que tem alguns pais que eu vou ser criticado, mas infelizmente o que é certo é certo. Eu faço igual o senador Cretino. É um nome meio cretino, né? Acho que é assim. Ele disse, o que é certo, o que é errado é errado. Não pode misturar, não. Fazer o errado de certo e o certo de errado, não. Então ele falou muito, e isso vem de Deus para o coração daquele homem. Ele é abençoado. Então você vê, o que é certo, o que é errado. Né? É claro que ninguém é perfeito. Nós erra. Mas Deus perdoa para que nós entre no eixo de novo. Entra ali no caminho de novo. Quantas vezes Deus não quis o povo de Israel que saiu do Egito? Quantas oportunidades deu para que ele se consertasse, andasse no eixo? Ele saiu, Deus falou, é aqui. Saía de novo, Deus falou, é aqui. Então para você ver como que é as coisas, né? Então nós temos, se nós quiser, a sabedoria de Deus, né? Se nós quiser, Deus dá, né? E eu vejo, agora mesmo eu estava falando com uma pessoa que infelizmente não é bem. Eu vejo muitos pastores às vezes ensinam as coisas erradas. Por que eu digo isso? Quem manda no meu coração é Deus? Claro que não. Porque se fosse Deus, eu não fazia maldade. Eu não errava. Então, isso está negativo.
Quem manda no nosso coração é nós. Porque se fosse Deus, o mundo era santidade, porque Deus não faz o mal. Deus não quer o mal para ninguém. Né? Então nós temos que ter um ensinamento. Os pastores têm que ensinar a verdade. Doia que doer, mas tem que ensinar a verdade para saber. Como é que eu sou filho de Deus e não sei que quem manda no coração meu é eu? É porque eu faço maldade. Deus não manda eu fazer maldade. Agora, é porque Ele permite. Se Ele quiser, Ele pode mandar, porque Ele é poderoso. E isso é verdade. Se Ele quiser, Ele faz. Né? Como na época de Noé. Noé estava fazendo a vontade de Deus. Ele reservou somente a família de Noé. E os outros? Será que Deus mandando no coração dos outros, de todos aqueles povos que foi destruído, aí Deus vai destruir? Não, Deus não manda no coração. Se Ele quiser, Ele manda. Ele deixa a ordenança, como ele lá no capítulo 30, Deuteronômio capítulo 30. Eu proponho, aí vem de nós. Você quer entrar no inferno ou quer entrar no céu? Você é que me escolhe. Tá? Isso deixando bem claro, porque tem gente que não sabe ainda. É Deus que manda no meu coração. Cara, que não. Negativo. Na Bíblia está bem escrito. Não é. Se nós fizer a vontade dele, né? Aí nós estamos no paraíso. Nós é que tem que escolher. Né? Vou dar um exemplo aqui. A Maria Madalena estava fazendo a vontade dela. Mas o Senhor Jesus, né? O povo criaram lá algo com ela, né? Com a pessoa dela, que ela estava falhando. E ali o Senhor pegaram e colocaram na frente do Senhor Jesus, e mandando o Senhor Jesus julgar ela. Então o Senhor Jesus falou que não ia julgar. Por quê? Porque todo mundo pecava. Né? Mas o que foi que ele deixou para Maria Madalena? Vai e não peca mais. Olha só o que o Senhor Jesus disse. Ele não falou, eu vou fazer, você, ou seja, você não vai pecar porque eu estou contigo. Ou seja, eu vou deixar, não vou deixar você pecar, não. Deus não falou isso. Pai do Senhor Jesus, a Simone Oliveira, aí o nosso pastor também, Henrique Alves. Eu queria até que o pastor Henrique Alves, se ele estiver aí, para ele entrar, se ele quiser. É uma coisa, algo importante que tem para respeito das crianças, que às vezes as pessoas não estão ensinando direito. Né? Infelizmente, a humanidade está sendo perdida por causa disso. Aí você manda um convite para a gente aí. Né? Mas olha a importância, gente. Tem muita gente que está ensinando, o povo está ensinando errado. E começando das crianças. Né? Hoje, digamos assim, hoje é dia das crianças. Quem saiu com sua criança logo cedo e na casa do Senhor? Porcentagem é pouca, viu? Quem fez isso? É pouco. A maioria vão para o parque, a maioria vão para, né, ali para outros tipos de ocasião, menos para a casa de Deus. Infelizmente, tem que falar a verdade, é isso mesmo. Então, Deus fala assim, através de Salomão: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho. Ou seja, nós vivemos em vão. Nós estamos vivendo para nada. Para nada. Isso quer dizer isso. Se nós não se colocar, né, no caminho do Senhor, o que Ele manda nós fazer, nós estamos vivendo para nada. É o que eu volto a dizer. O que adianta o homem ganhar a vida eterna? Perdão, o mundo inteiro e perder a salvação. Isso que quer dizer isso aqui. Né? Se nós não se encaixar nas coisas de Deus, nós estamos vivendo aqui na terra em vão. Para nada, não vai servir para nada. É isso que
Deus está falando, né? A respeito aqui do provérbio 22, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Ou seja, qual é o caminho que nós temos que ensinar? É adorar a Deus. E quando ele crescer, ele já tem raiz. Isso quer dizer, ele já tem raiz. Dificilmente ele vai sair. Mesmo se ele sair, mas ele sabe qual é o caminho que tem que andar. Então, digamos ali, como aquela passagem do rico e o pobre, que é o Lázaro. Você acha que o rico não sabia? O próprio Abraão disse, o mesmo que te ensinou, está ensinando a sua família lá. Então não se preocupe. Aí o problema vem de nós, né? Se nós aceitar, glória a Deus. Se nós não aceitar, nós vamos para o inferno. Só tem essas duas partes. Né? Não vai ficar metade do muro, não. Ou eu vou ficar no muro. Vou andar lá no reino de Deus, depois volto lá no inferno, vou ficar andando para um lado e para outro. Quero que não. Faça a vontade de Deus que você vai para o céu. Se você fizer a vontade do mundo, do diabo, você vai para o inferno. Infelizmente é essa. Então, meus amados irmãos, eu entrei aqui rapidinho porque eu estou no serviço, né? Mas é um privilégio, gente, falar das coisas de Deus. Se envolver nas coisas de Deus. Eu, infelizmente, hoje eu perdi um transporte, né? Não fiquei atento. Você vê como que é o homem. Não fiquei atento, perdi o transporte. Mas de maneira alguma eu fiquei triste. Por quê? Porque Deus me alegrou. Falou assim, eu te avisei. E Deus avisa mesmo. Deus, Ele avisa todo momento a nós. Ó, não anda por aí, anda por aqui. Não faz isso aqui, ó. Então nós somos, né, privilegiados porque Deus, Ele constrói o caminho aonde nós se deve andar. Agora nós é que não escolhe, né? Nós é que não aceita. O problema está conosco. O problema está conosco, não é nada a ver com o caminho que Deus deixa. Né? Então, meus amados irmãos, é um privilégio ter vocês aí, a Ombreira Eremita, que Deus abençoe você. Eu tenho que agradecer a Deus todo momento, pelo que Ele tem proporcionado, tem me entregado, tem me colocado na minha frente. Se a minha salvação ser perdida, o problema é meu. Sabe por quê? É porque Ele está ensinando. E nós devemos ensinar a nossas crianças, nossos filhos. Assim como Deus está ensinando a nós. Tá? Nós temos que fazer isso. Independentemente de quem quer que seja. Eu sou de igreja tal, isso quer dizer não. A palavra de Deus é uma só. Deus não faz exceção de pessoa. Eu vou deixar uma palavra para uma igreja, e vou deixar a palavra de Deus para outra igreja. Não. A palavra de Deus é para todos. E é ali sem exceção. Tá? O rico, pobre, preto, branco, sujo, limpo. É para todos. Então isso aqui, para nós ensinar nossas crianças, é para todo. E Deus não faz exceção de cor, nem de raça, nem de cor. Porque Deus, infelizmente, placa de igreja, Deus nem deixou a placa. Sabe que deixou? Tem gente que diz que a primeira igreja que o Senhor Jesus... Engraçado que o Senhor Jesus andava em todo o tempo. Todos os tempos ele entrava e pregava a palavra de Deus. E deixou uma. Não, ele deixou a palavra de Deus para nós pregar. E o tempo é tempo. Mas o Senhor Jesus pode ver que a maioria das vezes era onde? Na praia, no deserto. Era. Se ele tivesse deixado de tempo, igreja, será que ele ia pregar lá no deserto? Não, ele ia pregar onde ele tinha feito a casa lá. O tempo. Mas não. O Senhor Jesus não se importa com isso. Aonde nós pregar a palavra de Deus, lá é o quê? É o tempo de Deus.
Por que eu falo isso? Jacó estava dormindo, sonhou, e ali virou um templo. Aonde ele estava era um templo. E olha quem está ensinando a ele. Quem era? Não era homem não. Era o próprio Deus. O próprio Deus estava ensinando a Jacó ali. Então você vê como que é as coisas, né? Nós temos, né, uma mente fraca. Que se passar algo, nós estamos tirando a visão de Deus e colocando naquilo. Não, nós não podemos tirar a visão. Eu até vejo pessoas, né, não criticando, mas eu queria que todos se consertassem. Eu jamais vou ouvir outra coisa a não ser as coisas de Deus. Minha televisão fica ligada lá na, né, programação de evangelho direto. Por quê? Eu sou evangélico. Assim, eu sou crente, então eu tenho que ver as coisas de crente. Tem coisa que crente coloca que não é certa. Tem sim. O Senhor Jesus deixou bem claro quando Pedro disse: jamais, Senhor Jesus, você vai fazer isso com você. Deus falou, o Senhor Jesus disse: arreda Satanás, né? Claro que era o Satanás falando em Pedro. Mas para que Pedro deixou Satanás entrar então? Então você vê que nós tem culpa. A culpa é nossa. É. Então é isso, meus amados irmãos, né? Um abraço aí para vocês, para a Umbeira Eremitas, para o pastor, né, Henrique, né? E também para Sônia Oliveira e para Maria Santa. Um abraço de coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês, né? E vamos colocar o barco para frente. Nós nunca temos que parar em uma luta, não. Sempre nós só pode parar depois que nós vencer. Aí nós pode parar. Um corredor de atleta. Eu sou um atleta, né? Eu não paro no meio do caminho. Eu só vou parar quando eu termino a corrida. Então nós também tem que ser assim. Nós só pode parar no final, quando, né, a coroa seja colocada na nossa vida ali, nós tiver ali a assinatura de Deus, que nós cheguemos ao final. Aí nós pode parar, tá? Um abraço a todos, que Deus abençoe a cada um. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.